Minha gente, não vim para cumprir a promessa, para ver garantes como compromisso e dívida. Então, para ver aquilo, não cansa perder tempo, não cumprir aquilo que não promessa. De como não começar a curso de eletrocardiograma básica. É curso nem partido no meu canal que chama BIF na ciência, que está aberto na YouTube. Assim, uma outra parte, através de minha TikTok chamado Vivian Tomás na minha. Então, para ver aqui lá, nós temos aspectos muito básicos de eletrocardiograma, não está entender por bem como é primordial e começar para poder entender posterior problemas que não vamos diagnosticar, sobretudo no eletrocardiograma. Então, para básico, o que é eletrocardiograma? Eu falo como eletrocardiograma e tem a ver com registro de atividade elétrica do coração. Não é papel de atividade elétrica, não é papel de como é que o impulso nervoso está a passar no coração, que está a originar aqui contração de aurículos, assim uma contração de ventrículos. Para ver que não vai muito rápido para espelhar uma manga de aspecto fundamental, que é básico, que é inicial também, para poder compreender o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é uma coisa, não se diz, então usado para diagnosticar manga de doenças do coração, inclusive um dos problemas do coração que é muito fatal, que está levando também na emergência, por exemplo, quem está na emergência no serviço de medicina interna e poder vir aqui a situação, sobretudo, que tem a ver com infarto do miocárdio e também o eletrocardiograma não estou usado para alguns transtornos do coração, por ser transtorno de ritmo, assim como transtorno de condução. E assim também como usar para diagnosticar crescimentos de capilares. Então, basicamente, eu uso muito fundamental, mas não só, eu pude usar para diagnosticar ainda mais outros aspectos que pode ajudar a salvar a vida de doentes. Então, para ver que não vai basicamente para o que não, como que não está a usar eletrodos que não está a colocar, para pelo menos e por fazer aquele registro através de um papel. Então, que papel que está a registrar aquela atividade elétrica, através daquele papel não está a conseguir ler, não compreender que é que possivelmente o doente pode ter, que pode ligar, pode estar ligado à coração. Bom, e simples, eletrodos e aquele materiais que não está a colocar, que pode ser no apito ou pode ser no membros. Então, e assim, sendo assim, não está a compreender como não tem aqueles que não estão chamando de derivação, não tem derivação frontal e não tem derivação precordial. Não tem derivações frontal, assim como derivações precordiais. Então, as derivações que por geral não usa derivações frontais. Nas derivações frontais, as derivações que não está a colocar, que não está a colocar eletrodos a nível de membros, ou se não me chamar de extremidades. Para ver que não está a usar para via e tem, bom, não podia usar uma mnemotécnica muito fundamental que não está a usar para falar bandeira de Guiné-Bissau. Para o que Guiné é muito simples, vou compreender rapidamente o que é que vai acontecer. Na mão direita, não está a colocar aquele que tem a cor vermelho, na mão esquerda, não está a colocar aquele que tem a cor amarelo, na pé esquerdo, não está a colocar aquele que tem a cor verde e na pé direito, não está a colocar aquele que tem a cor preto. Sendo assim, não está para outra parte também, o Puriguvil, e tem aliás, tem alguns que podem ter várias cores, inclusive, e está a acontecer, mas também não pode usar alguns termos em inglês que para estar registrado com letras. Aquilo que olha RA, que seria o right hand, e significa como é de direita, aquilo que olha LA, left hand, que significa esquerda, e aquilo que olha F, e significa como IP, mas nesse caso nós estamos a referir ao pé esquerdo. Aquilo que olha N, que significa neutro, então não está a colocar na pé direito. Sendo assim, não está a ter tudo registrado. E aquelas derivações não está a chamar de, olha assim, aquelas derivações não está a chamar de unipolar, ou se não falar monopolar, que está sendo assim, AVR, AVL,
Bom, não tem 4 eletrodos que não colocar, mas só que está ali na derivação não tem só 3. Então, o que está acontecendo para ver como aquele outro é neutro, que seria de pé direito e neutro. Então, e está ali. Existem aqueles que não está chamando de unipolares. Por que é chamado de unipolares? Porque eles resistem só de resistem só potencial de membro. Então, ele tem equilíbrio entre, ou melhor, ele está balancear equilíbrio entre dois membros. Portanto, como é chamado de unipolares ou monopolares, por olhar na literatura assim. Então, essas derivação também que criado por um autor chamado Frank Wilson. Frank Wilson e quem papel quem cria a ideia sobre essas derivações. Não vai subir dentro de frontal, mas não tem outra derivação que nós vamos chamar de bipolares. Bipolares, e aqueles que da pneu, porque que quando chamar de bipolares, e para é para conseguir subir coração ou é para conseguir medir potencial, diferencial entre potencial de um membro a outro. Para ver que a coisa está chamada de bipolar. Monopolar está usado para ver também só potencial de um membro. Então, sendo assim, não está tendo entre eles não está tendo D1, D2 e D3. Também eles 3. Unipolares 3 e bipolares também 3. Agora, as derivações que bipolares e derivações aliás, criado por um autor chamado de Enthoven, ou se você não fala William Enthoven. Então, não estamos vendo todas derivações que têm W. Então, as derivações, se não me eles já conseguindo medir, então não vai criar o que nós vamos chamar de triângulo A, através também de derivações que se autor que criaram, que se Enthoven, que lá como nós estamos falando de triângulos, mas por exemplo, o tema ligado ao eletrocardiograma, que eu ouvi falando de William Enthoven. Então, William Enthoven e quem desenha é triângulo no coração. Aliás, no coração, tipo, para o coração, mas sim, e desenhar, por exemplo, na caixa torácica, limitando a área cardíaca. Então, sendo assim, como aqui está projetado, com D1, vai ficar aqui, significa que o governo de dinâmica potencial de lado direito até esquerda. Então, nós vamos ter D1. Depois, de mão direita até esquerda, nós vamos ter D2. Então, ele mide esse potencial. E, por fim, nós temos D3, que está medindo de mão esquerda até esquerda. 0, D3. Então, sendo assim, existem derivações que nós estamos falando de plano frontal. Existem derivações de plano frontal. Então, além de que lá existe mais outras derivações. E simples, materiais, a gente pergunta, mas eu acho que é de D1, D3, sair onde é que está? Simples, para ver como a partir do momento que nós vemos que nós estamos tendo right, left, foot e neutro, e a partir de que momento basta só colocar aquelas e está começar a medir potenciais e medir as potenciais está fazendo com que essa está automaticamente delimitando a área cardíaca, então automaticamente não está tendo desenhado as derivações que seriam bipolares. As derivações que nós estamos chamando de bipolares. Então, vamos achar que é simples distinguir derivação monopolar, assim como derivações bipolares. Monopolar, não pensa que eles que estão colocando na mão, menos não tira N para nunca tem nada, não tem right, left e foot. Simples. Ok, não vai ter derivações precordiais. Derivações precordiais, como nós trabalhamos aqui, existem derivações que nós estamos usando na pito. Na zona que nós supõe e tem a ver com a área cardíaca. Então, como é chamado de área precordial. Ok, essa derivação nós estamos colocando eletrodos que também, esses eletrodos, têm espaço específico. Nós estamos começando de direita a esquerda. Esse lado direito, esse lado esquerdo.
Então, nós vamos de direita para a esquerda. E tem esse derivação, aliás, esse eletrodos está numerado de 1 a 6. Olha, V1 a V6. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então, esses de forma muito simples. Eles também imonopolares. Ou se não falar unipolares. É mesmo eles que não estão colocados de plano precordial. Então, vai ver. Por exemplo, nós suponhamos que uma S costela ali e costela. Então, o que nós vamos fazer? A derivação está colocada no espaço intercostal, espaço entre duas costelas. Então, não está buscar o primeiro espaço intercostal, não busca o segundo espaço intercostal, terceiro espaço intercostal e quarto espaço intercostal. Nós suponhamos que S igual a SB e quatro espaços intercostal. Então, sendo assim, eu vou colocar V1 na quarto espaço intercostal direita. Ok. V1, não coloca V1. O que não faz? Não pega V2, para também está pegando cores. Mas não tem para nome muito simples. V2, vamos colocar na mesmo quarto espaço intercostal, mas já é fazer à esquerda. Então, não está falando quarto espaço intercostal, linha parasternal. Isso significa que o cara coloca riba de costela, pula entre espaço, e riba daquela que deve ser ao lado de externo. Para ver as horas de, não chamado de externo, ou então chamado de externo. Então, sendo assim não colocar. Depois não vai para aliás, V4. V4 que não colocar na linha meia clavicular. Linha meia clavicular e na quinto espaço intercostal. Não, na quinto espaço intercostal, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço e na quinto espaço intercostal. Esquerda. Ok, não fui linha meia clavicular. Como se fala? Maioritariamente basta, mano. Sendo assim, não há dúvida. Quem fala não coloca V3? Fabiana permitindo ainda para um político tecnologia de colocar V3. V3 não está colocado na mesma, não está colocado entre dos eletrodos. O que significa que se não colocar V4, não há dúvida espaço que está entre os eletrodos, entre V2 e V4, não está colocado V3. Manga doutor está colocado ali ou ali, mas vai estar na metade entre eles dois. Então, vamos passar para V4, V5. V5 no mesmo quinto espaço intercostal, mas já nasceu mais à esquerda de linha meia clavicular. A gente fala mais adiante. Que me está falando uma tração linha, não está falando linha axilar anterior. Na linha axilar anterior, uma tração linha, por exemplo, a parte anterior de axila, então eu vou colocar V5. Linha axilar anterior. Depois daquilo ali, na linha axilar média, que significa na metade de linha, por exemplo, na metade de axila, uma tração linha imaginária, então daqui a colocar V6. Então, sendo assim, não teria não eletrodos, tudo colocado no local onde é que deve colocar. Está colocado, sendo assim, não podia abrir aparelho e aparelho começar a registrar a atividade elétrica de coração simples. Agora, não é dúvida, aquilo que não está chamado de papel elétrico. Esse papel que está a registrar a atividade elétrica de coração. Então, como é que é papel que funciona? Simples. É papel que está funcionando ou melhor, está cobrir na 25 milímetros por segundo. Ok. 25 milímetros por segundo. Sim, de verdade, agora não tem uma situação que não precisa de precisar, que tudo precisão, mas aliás está obrigado por papel cobrir na 50
milímetros por segundo. Ok? Mas agora vamos ter alguma atividade, alguma situação que nós chamamos muito pretendente, por exemplo, e haver uma tomada fazer com prolongação, então não precisa de divulgar uma coisa específica, não pode aumentar. Mas padrão, que está acontecendo na manga de eletrocardiograma, e de 25 milímetros por segundo. Então, como é que essa conta funciona? Não vai para ele não teria 5 quadradinhos para arriba, 5 quadradinhos que seja vertical, assim soma 5 quadradinhos horizontal. Não teria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ter 5 horizontal e 5 vertical. É vertical está medido de duas maneiras, segundo mexer. Por exemplo, eu posso medir na milivolt. Assim também eu posso medir na milímetro. Ok? Se não mexer, medir de duas maneiras. Se não medir na milivolt, cada quadradinho está corresponde para arriba. Está corresponde 0,1 milivolt. É o quadradinho que se deve, por exemplo, e na mediu 0,1 milivolt. Ou se não mexer também, não pode medir na milímetro, se não pode por exemplo, para medir na milímetro, e não corresponde, e está medir 1 na milímetro, não pode medir na 1 milímetro. Isso significa que é quadradinho para arriba, e está medir 1 milímetro. Ou se não mexer, não pode transformar na 0,1 milivolt. Isso significa como é quadradinho, 5 deles estão ocupando quadrado grande. Então, é quadrado grande está medido na sua totalidade. Por exemplo, se o nosso ponto 0,5 assim sucessivamente, 5 não até 0, aliás, 0,1, desculpa, 0,1 até 5 não até 0,5 milivolt. 0,5 milivolt. Ou se não mexer transformar, não tem outra transformação, não pode falar como esta pele, ou melhor, para arriba, não pode ainda fazer outra informação através de, não, por exemplo, não usar milímetro, se não mexer na prepara e vai medir 5 milímetros, 0,5 milivolt corresponde a 5 milímetros. Então, sendo assim, não teria tudo registrado. Agora, vamos ver como aqui está por de forma horizontal. No horizontal, cada quadradinho, que seja o FD, por exemplo, é quadradinho, e na mediu horizontalmente 0,04 segundo. 0,04 segundo. Ok, 0,04 segundo. Para ver aqui, para não falar como papel eletrocardiograma horizontalmente está por de 25 milímetros por segundo. Então, sendo assim, nós por 0,04 segundo. Ou, se não podia transformar isso na 0, ou melhor, 0 não pode transformar na milissegundo, que significa como ainda ser 40 milissegundos. Então, não tem 40 milissegundos. Ou, se não mexer, não falar, é 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se não fazer medição, por exemplo, de um quadrado grande, e tem que corresponder, se é quadrado grande, significa como e tem que ter 5 quadradinhos, então tem que corresponder a 0,20 segundos. Ou, se não mexer, não falar, ele tem que corresponder a 200 milissegundos. 200 milissegundos. Então, que seria quadrado grande? Para arriba, 0,5 milivolt, ou 5 milímetros, horizontalmente, 0, que seria quadrado grande, não é problema. 0,20 segundos ou 200 milissegundos. Espera, comando. Que esse papel eletrocardiograma, na que nós vamos ter diferentes processos de ondas, para intervalos, assim, que também nós chamamos de segmentos. Então, sendo assim, esse para dia de aula, essa é que atividade inicial desse curso de eletrocardiograma. Acabou pedindo uma próxima atividade nascendo ou está ligado à presença de que nós vamos falar de ondas, como aqui está produzido cada onda que está registrada para eletrocardiograma. Antes de tudo, eu acabo de esquecer, eu pude
vou poder seguir através de um canal no YouTube, assim também vou poder seguir através de Vivian Tomás também, né? Que vou poder encontrar na TikTok. Então, sendo assim, essa hora está muito preocupar. Aliás, este conteúdo com uma ênfase lentamente para você, assim que você tem qualquer dúvida, meu irmão, eu pude clicar lá abaixo, pude deixar o dúvida assim também que e liberal, por deixar o comentário, por dar o like, não ficar, aliás, não ficar agradecido se contra o fazer essa atividade. Muito obrigado.